Olha, eu sei que o Bolsonaro está internado, está entubado, mas a gente tem que falar dos milhões de brasileiros que não estão internados, que não estão entubados. Não é isso que ele falou? Não vamos focar em quem está ferrado com a Covid, vamos focar nos curados. Então, não vamos focar no Bolsonaro, vamos focar em quem não está internado. No caso, nos senadores da CPI da Covid e no depoente de hoje, porque hoje o Bolsonaro foi triturado na CPI da Covid. Até bom que ele esteja internado, que ele não veja as notícias, porque a coisa tá feia pra ele. Hoje o Cristiano Carvalho chegou lá e entregou tudo. Talvez seja o depoente, até agora, que mais tem ido lá pra entregar o governo Bolsonaro. Assim, do começo ao fim. Ele entregou tudo. Teve uma fala do senador Marcos Rogério, que é o mais bolsonarista da CPI. O Marcos Rogério ficou desesperado com as respostas do Cristiano Carvalho hoje. Para quem não sabe, o Cristiano Carvalho, ele era vendedor, ou é ainda, não sei, vendedor da Davat, a empresa que ofereceu as 400 milhões de doses da AstraZeneca para o governo Bolsonaro, mas o negócio não foi para frente porque o senhor Roberto Dias, foi colocado ali pelo Ricardo Barros, o Roberto Dias pediu propina, aí não foi para frente. Ele expôs tudo como a coisa funcionava no Ministério da Saúde e tá ruim. Tá ruim pro Bolsonaro e pros militares. Se os militares queriam ameaçar a CPI, ficou muito difícil agora de ameaçar. Eu vou falar disso tudo aqui, você vai ver como a coisa tá feia pro Bolsonaro na CPI. Se o plano dele era fazer com que as pessoas ficassem com dó dele e a investigação parasse, deu errado 100%. Mas antes de eu falar disso, um segundinho. Se você quer ver a casa cair, se você quer fora Bolsonaro, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Mas hoje, os carros de som, isso aqui é Florianópolis. Estava rodando em Florianópolis denunciando os crimes do governo Bolsonaro, denunciando que ele tentou roubar quase 2 bilhões com a Covaxin, denunciando que ele não quis comprar vacina, que ele gastou dinheiro em cloroquina, denunciando a mansão do Flávio, denunciando que o desastre econômico é culpa do Bolsonaro. Tudo isso nas ruas, em pelo menos 10 cidades por semana. Essa semana a gente está rodando em 15 cidades denunciando os crimes do Bolsonaro. Agora, vamos falar sobre o depoimento do Cristiano Carvalho. Ainda não acabou, enquanto eu gravo o vídeo ainda tá rolando o depoimento, tá acabando a sessão, mas olha só o que acontece. Ele começa, já nas perguntas do Renan Calheiros, em 15 minutos de CPI, ele já tinha entregado mais do que todo mundo tinha imaginado. Por quê? Porque o Cristiano Carvalho ele entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para que ele não pudesse falar nada que fosse incriminá-lo. Aí todo mundo pensou, pô, esse cara não vai falar nada, ele vai lá para ficar enrolando, vai fazer igual a depoente de ontem. A Emanuela, vai fazer a CPI perder tempo, não sei o quê. Só que eu não sei o que aconteceu no meio do caminho entre ele pedir o habeas corpus e entre ele chegar na CPI. Mas ele chegou lá falando tudo, até o que não perguntavam ele falava. Ele deu primeiro o nome de 4 coronéis com quem ele negociou. 4 coronéis com cargos diferentes no Ministério da Saúde negociaram as vacinas com ele e com o Dominguete. Aí ele falou, Coronel Elcio Franco, Coronel Elcio Bruno, aí tem o Coronel Blanco e tem mais um outro coronel. São 4 coronéis que negociaram vacina. Aí depois ele foi explicando como ia se dando a negociação. E o que aconteceu? Os senadores perceberam uma coisa assim que eles ficaram pasmos. Falaram, toda a cúpula do Ministério da Saúde, pessoas em níveis de hierarquia diferentes e em áreas diferentes do Ministério da Saúde estavam negociando a vacina. Imagina uma negociação que você vai fazer e que de repente entram 10 pessoas nessa negociação. É claro que a negociação vai ser um Deus nos acuda. O pior, todos eles militares. Era coronel, outro coronel reformado, quer dizer, que é da reserva, outro coronel, aí entrava cabo da aeronáutica, entrava não sei o quê, quando eu via, aí o Dominguete também, policial militar, todo mundo militar. O cara falou, caramba. Teve um momento em que ele fala pro Renan Calheiros que ele demorou para responder um e-mail do Ministério da Saúde, porque ele falou, eu não acreditei que a cúpula do Ministério da Saúde estava mandando e-mail para mim. Veja bem, o nível do governo Bolsonaro era tal que a cúpula do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, eles não sabiam a diferença entre um representante da Pfizer, que estava ali para vender vacinas e que estava sendo ignorado, e um representante de uma empresa que não tem vacinas, quer dizer, um golpista. Eu acredito que o Cristiano Carvalho, depoente de hoje, e o Dominguete não sabiam, mas a Davat ia dar um golpe no Ministério da Saúde. A Davat claramente não tinha vacinas. Aí a Davat, uma empresa lá nos Estados Unidos, contrata vendedores no Brasil, pessoas que não têm experiência nenhuma em vendas. Esses vendedores conseguem, por contatos, veja bem, contatos suspeitos, chegarem à cúpula do Ministério da Saúde por 2 vias diferentes e começaram a oferecer as vacinas que eles não tinham para o governo Bolsonaro. O próprio Jair Bolsonaro
nas mensagens, né, essa foi a única parte em que ele foi bem cuidadoso, o depoente de hoje, o Cristiano Carvalho, mas as mensagens do Dominguete falam que o próprio Jair Bolsonaro sabia e estava a par de tudo isso. Quer dizer, olha onde isso ia chegar, e os caras eram golpistas, veja bem. Aí, olha só, eles tentaram via Roberto Dias. Roberto Dias pediu propina. O negócio não foi para frente via Roberto Dias. Como eles chegaram no Roberto Dias? Eles chegaram no Roberto Dias através do reverendo Hamilton, que o governo Bolsonaro disse que era ele quem iria negociar as vacinas. Eles conseguiram chegar no Roberto Dias. Roberto Dias pediu propina, alguma outra coisa deu errado que eles até agora não falam, não ficou muito certo, e por conta do Roberto Dias que queria muita propina, o negócio não ia pra frente. Aí eles ficaram bravos com o Roberto Dias, tanto é que nas mensagens dá pra ver que o Dominguete falava aquele vagabundo do Roberto Dias, homem do Ricardo Barros, ele até falava, não foi pra frente por causa dele e tudo mais. Tá. O reverendo que levou o Haddad ao Ministério da Saúde e que estava intermediando tudo isso e que ia ganhar mais de 200 milhões de reais, como todo mundo ia levar, hein? O reverendo, ele tem contato com muita gente, ele é reverendo e tudo mais, mas ele é um reverendo que gosta de armas, sabia disso? É reverendo das armas. Ele faz clube de tiro e tudo mais. Várias pessoas da ONG do reverendo têm contatos com clubes de tiros, inclusive clubes de tiro que o Bolsonaro já visitou depois que foi presidente, para você ter ideia de como está tudo ali ligado ao Bolsonaro. Também tem contato com a Michelle Bolsonaro, esse reverendo. Alguma coisa tinha aí. Alguns dos membros do Senar, que é a ONG desse reverendo, tem nome de órgão público, mas é uma ONG. Engraçado, os bolsonaristas acusavam tanto qualquer outro governo, inclusive os de esquerda, eles estão usando ONG para roubar dinheiro, nunca teve indício de nada. Aí vem o bolsonarismo e ia roubar 200 milhões era o mínimo, iam roubar 200 milhões ou mais com vacina superfaturada via ONG, fora o que eles iam levar de propina. Tá. Alguns membros dessa ONG são ligados ao empresário Otávio Facuri. Otávio Facuri é um empresário que está investigado no inquérito das fake news. Olha só, tá. Aí eles não conseguiram, pelo contato do reverendo, porque o Roberto Dias, o governo Bolsonaro, estava pedindo muita propina. Não deu. Ficaram bravos. Até em março tem algumas conversas que foram perguntadas hoje, entre o Cristiano Carvalho e o Dominguete, da Davat, e os dois falando, a gente tem que levar isso pra mídia, assim, porque no entendimento deles, o governo Bolsonaro não estava querendo comprar vacina. Era isso. Tá. Aí, eles não levaram pra mídia na época. Aí eles tentaram, via uma outra ONG chamada Força Nacional, não, também outra que parece que é coisa oficial, né? Essa ONG, ela também tem um membro que é ligado ao Otávio Facuri. Os dois têm a mesma empresa, são sócios de uma empresa. Tá. Que é esse empresário investigado no inquérito das fake news. Por quê? Porque ele é um dos chefões do Gabinete do Ódio, um dos financiadores do Gabinete do Ódio. Pela Força Nacional, eles conseguiram contato com vários militares, e aí eles conseguiram várias reuniões com vários militares. Mas eles acham que o Roberto Dias estava se travando o negócio. Por quê? Porque o Roberto Dias estava interessado na grana da Covaxin, na grana da CanSino e na grana da Sputnik. Porque essas três vacinas eles fizeram com intermediários que iam ganhar bilhões de reais. A Covaxin provavelmente não ia nem chegar, iam pagar adiantado. A CanSino também queriam pagar adiantado. A Sputnik não é adiantado, mas a Sputnik dessas vacinas, a CanSino também é aprovada em vários países do mundo. A Sputnik é aprovada em vários países do mundo e claramente tinha uma má vontade da Anvisa com a Sputnik. Se não houvesse isso, a compra teria sido feita e a intermediária do Ricardo Barros ia ganhar, pelas minhas contas, mas com certeza seria mais, ia ganhar 59 milhões de reais para não fazer nada, simplesmente para intermediar um negócio. Só para você ter ideia, iam roubar 60 milhões de reais no mínimo para não fazer nada. Podiam ter comprado mais vacinas, não, iam roubar o dinheiro, fora essas outras. Então o Roberto Dias estava focado nisso. Aí o Cristiano Carvalho tentou pelos coronéis. Aí começa a ver que várias pessoas de cargos diferentes estavam negociando a vacina, a negociação era uma confusão só, e aí um monte de indício de coisa errada na negociação, no final acabou não indo pra frente, mesmo tendo o aval do Bolsonaro, mesmo tendo o aval de um monte de gente, e aí eles acham que não foi pra frente porque o Pazuello estava em guerra no Ministério da Saúde, e o Pazuello, tá cada vez mais claro, o Pazuello foi demitido porque o grupo do Pazuello não estava a par das propinas. Estava a par, mas eles estavam brigando com o grupo que pedia propina, o grupo do Ricardo Barros,
do Arthur Lira, enfim, esse grupo aí, do Roberto Dias. Eles estavam brigando entre si. E aí o Pazuello acabou caindo por isso. Só que tem uma coisa que os senadores não perceberam. O Pazuello foi substituído por quem? Pelo Queiroga. Logo que o Queiroga entrou, ele começou a assinar, alguns contratos foram assinados na época do Pazuello ainda, mas o Queiroga começou a avançar com essas negociações da Cancino, essas outras que davam grana pro Ricardo Barros. Muita gente não lembra, mas o Queiroga entrou no Ministério da Saúde que o Bolsonaro enfiou goela abaixo do Pazuello um mês antes do Pazuello ser demitido. Então, enquanto todas essas negociações estavam ocorrendo, o Queiroga já estava na cúpula do Ministério da Saúde. Ele já estava a par de tudo isso. O Queiroga é quem entrou ali para falar, não, agora está institucionalizado o roubo, a gente vai roubar tudo, vamos aqui repartir. Por quê? Porque enquanto era o Pazuello, tinha a briga do grupo de militares e do grupo do Roberto Dias. Quando entra o Queiroga, ele entra para mais ou menos, ó, a gente vai demitir quem não tá no negócio, e o resto agora vai ser institucionalizado o roubo. Isso está ficando cada vez mais claro. Ó, o que não é Zorra Total é a nossa oposição aqui, ó. Vamos dar um passeio aqui em Florianópolis hoje de manhã, ó, denunciando os crimes do desgoverno. Esquema de corrupção que causou tantas mortes por toda a nossa nação. Não tem mais como esconder e até o seu aliado denunciou na CPI tudo que estava errado. Pra poder comprar vacina superfaturada, atrasou a compra das que estavam aprovadas. Quase 2 bilhões pra comprar da Covaxin. E o povo é quem paga isso, tem que ter um fim. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro com um grito na garganta: fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, nada contra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, nada contra você. Assista o vídeo. Quem quiser apoiar, ó, embaixo do vídeo, seja membro e no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as outras redes. Ó, vamos pra cima deles. Falou!